Pequenos gestos e realmente ação dão resultado. Como eu já tinha começado capoeira, eu achava aquilo fantástico, porque eu podia tocar, eu podia lutar, eu podia me colocar, né? Eu achava que mais gente tinha que ver aquilo. Essa galera tem uma condição de guerreiro, de luta muito forte. E se eles tivessem esse desafio, o resto viria automaticamente. Ele fez minha vida mudar. Sempre está ali motivando, fazendo com que a gente caminhe pelo lado certo. Dessa forma, você vai transformando esses meninos em protagonistas da história deles. Vai buscando a sua vitória. A hora ela vai chegar. Minha escola de capoeira nasceu dessa vontade. Eu despertei o guerreiro dentro delas. Daí veio junto a autoestima, a resiliência, a motivação. Somos poucos, mas podemos cuidar de muitos. Quando a gente dá condição, elas vão à luta. E daí o otimismo aparece todo dia e em todo mundo. Boa tarde, meu nome é Rosane Schwarzman, faço parte do coletivo Curador, coordeno junto com Letícia Pires. Esse é o último dia da Bienal e a última mesa que eu vou apresentar, então eu preciso agradecer ao convite de Marcos Pereira, presidente da SNEL, que está aqui com a gente, Tatiana Zácaro, que eu não sei onde está, Bruno Henrique, para mais uma vez entrar nessa aventura. Essa Bienal é uma Bienal que foi feita em muito pouco tempo, foi feita, sei lá, na unha, com esperança, com muita paixão. Todos os dias eu venho aqui, eu estou morando nessa arena, são 35 mesas, a gente já teve autores aqui como Daniel Munduruku ontem, a gente teve Ney Lopes, a gente teve Ilha da Maria Martins, a gente teve, enfim, tanto Thalita Rebouças, a gente teve Zuenir Ventura, a gente teve tantos nomes incríveis aqui. Eu recomendo que vocês vejam online as mesas que vocês perderam. E eu acredito que a Bienal é feita de livros, mas também é feita de histórias e principalmente de pessoas. A ministra Carmen Lúcia abriu a Bienal, ela foi uma das homenageadas, dizendo que a arte salva, que o livro é também uma forma de libertação e que um ato de humanidade também. Ela falou dos nossos artistas e ela ponderou como seria esse país se ele estivesse sendo governado por pessoas do calibre dos nossos artistas. Eu venho repetindo esse pensamento de Carmen Lúcia todos esses dias, com muita reflexão e também com muita fé, porque todo dia que eu venho na Bienal eu saio com muita esperança, mais uma vez, pelas pessoas. Eu sei que vocês enfrentaram muita coisa, assim como a gente enfrentou para levantar essa Bienal, para estarem aqui hoje, então eu só agradeço também. E eu preciso agradecer nessa minha última apresentação nessa arena, Silvana e sua equipe aqui, que faz tudo aqui, né, que arruma tudo, obrigada. Preciso agradecer as pessoas que estão aqui, cuidando da acessibilidade, da linguagem, né, de tradução de Libras, tradução da linguagem brasileira. E preciso agradecer o pessoal da técnica também, do streaming, do som, da imagem, tudo está super legal, o pessoal da equipe Dani, todo mundo que está aí em cima. Queria agradecer a segurança, sempre tão gentil, né, e tão atenta. Vocês estão aqui ajudando a gente também, vendo se está todo mundo de máscara, vendo se está tudo correndo bem. Muito obrigada. Enfim, obrigada a vocês que estão aqui gravando, a todos que estão cobrindo também a Bienal, a todos que estão aqui. É com muita emoção agora que eu vou apresentar, na verdade, a primeira mediadora que vai apresentar essa mesa. A gente na Bienal vê como as histórias deslizam por várias mídias, deslizam por várias telas. Eu falei de alguns autores que tiveram com a gente e é com muita emoção que a gente faz essa mesa, que é uma homenagem a um grande contador de histórias como Gilberto Braga. Eu acho que as telenovelas são matriz narrativa latino-americana. As telenovelas invertem o fluxo transnacional de cultura, de audiovisual. Então, é muito bom ter Gilberto Braga aqui com a gente, de alguma forma, pela terceira vez, né, Rosa Maria? Porque ele já teve 2 vezes nessa Bienal e agora a gente pode fazer essa homenagem com ele aqui com a gente pela terceira vez. E aí, chega de falar, porque vocês não vieram aqui me ouvir, eu queria chamar Bia Corrêa do Lago, escritora, roteirista, apresentadora, que é quem vai conduzir essa mesa. Bia, o palco é seu. Bom, gente, a gente tem convidados maravilhosos aqui hoje, então eu vou começar chamando o nosso Ricardo Linhares, autor da TV Globo. Por favor, Ricardo. Eles vão ver onde é que você vai sentar. Espera aí. Eu nem sei onde você vai sentar, deixa eu olhar aqui. Escolhe, vai lá para a ponta para ir entrando, né, o jeito.
Bom, agora a gente vai chamar o crítico de televisão da UOL e da Folha de São Paulo, Maurício Sticer. Senta lá do lado do Ricardinho. E, por último, presencialmente aqui nessa mesa, a gente vai ter o grande autor Silvio de Abreu, direto de São Paulo. Senta do lado do... Alguém está sem microfone? Tem? Bom, agora eu vou chamar no nosso telão a Glória Pires, Glória e Fernanda, que maravilha! Queridas atrizes maravilhosas que vão participar conosco de casa, com uma grande alegria ter vocês. E para esquentar a nossa mesa, antes da gente começar a falar do grande Gilberto Braga, a gente vai apresentar um vídeo que a Globoplay produziu especialmente para a nossa mesa sobre os melhores momentos das novelas do Gilberto. Então vamos assistir. Gilberto Braga foi o mais habilidoso ilusionista que o mundo já viu. Dentro da folha de papel, fez os anti-heróis e as divas da era de ouro de Hollywood que ele tanto amou ganharem um novo sotaque. Eu não existo, Fátima! Esquece! Transformou as nossas telinhas em espelho para nos mostrar aquilo que a muito custo tentamos sufocar. E ainda sufocamos. Eu reconheço que nós sufocamos você a vida inteira. Quisemos que você vivesse uma vida que não era sua. Que erro, meu filho, que erro isso. Num passe de mágica, Gilberto fez das novelas produtos de exportação. Goodness, she's too clever for me. Talvez seu truque mais comum. Ele me tirou lágrimas, risadas, suspiros, tremores. Mas se um bom ilusionista nunca revela seus segredos, Gilberto Braga foi o melhor ilusionista por dividir tudo generosamente com tantos outros ilusionistas. A sua magia continua aqui. Seu maior truque talvez esteja acontecendo agora. Ele nunca vai embora. Continua atual, eterno como a obra. Bom, gente, vamos começar conversando com a Fernanda, nossa maior atriz. A participação dela nessa mesa já é uma homenagem em si para o nosso Gilberto Braga. Fernanda, você fez 3 novelas do Gilberto, né? Brilhante, O Dono do Mundo e Babilônia. Olhando hoje para trás, como é que foi a sua participação nessas novelas? O que você teria para nos contar do Gilberto? O Gilberto entrou na nossa vida teatral antes de entrar na nossa vida televisiva. Ele foi um homem formado por um autoconhecimento de dramaturgia, assim, educacional, diz aí, performática, você bota onde quiser, mas a estrutura dele veio da melhor literatura dramática. Eu conheci o Gilberto bem mocinho, ainda pensando em entrar para o Itamaraty. Eu acho que já tinha se formado em letras. Eu já penso que já era um professor de francês. Foi um jovem extremamente ligado à cultura francesa. Era o grande repertório de literatura e de dramaturgia que eu acho que o alimentou. Foi crítico de teatro. Tem um detalhe muito engraçado,
em 71, eu fiz uma peça do Milor Fernandes, chamado Computa, Computador, Computa. E ele acabou com a gente. E aí nós já nos conhecíamos de muito tempo. E o que aconteceu, Gilberto? Ele disse assim, não, eu tinha que acabar com você porque eu virei notícia. Passaram a me respeitar no nosso meio. Então, eu tive uma ligação com o Gilberto numa zona de muita amizade, respeito, e ele é o grande revolucionário das temáticas nas novelas. Porque durante um grande tempo, claro, havia o processo também de reivindicação social, né, buscando uma justiça social de atendimento aos pobres, aos abandonados. Ele fazia isso, mas na alma dele, a base do ser humano é ser um ser que viva a sua opção de vida, no seu comportamento. Então, se você olhar a trajetória temática dele, é um revolucionário. Não tem ninguém assim em termos de repropor uma vida, sabe? Em termos existenciais, como o Gilberto. Acho que eu já falei o que eu podia falar, não sei. Estou tocada, comovida. Nós nos visitávamos nos momentos de aniversário. É isso. Foi-se embora, mas ele está com a gente. Ele deixou uma liberdade absoluta como temática para o meio eletrônico no nosso país. Eu acho que para o mundo, porque acho que vende bem a obra dele em termos de novela ou série. É isso. Obrigada, Fernanda. A gente fala depois das novelas que você participou e vamos passar para a Glorinha, as duas moças da nossa eletrônicas. Glória, aliás, está lá, Glória. Glória, você fez 7 novelas do Gilberto. Você fez Dancing Days com 15 anos, a primeira novela das 8 da sua carreira e a primeira novela das 8 da carreira do Gilberto. E foi um grande sucesso. De Dancing Days até Babilônia, se passaram quase 40 anos, onde você fez essas 7 novelas. Então, Glória, eu queria muito que você contasse para a gente como é que foi a experiência de fazer tantas novelas com Gilberto, como é que você e ele foram amadurecendo no tempo e modificando o tipo de atuação e ele o tipo de novela que ele propunha. Então, Glória, está com você, conta tudo isso para a gente. Boa tarde, é um prazer estar aqui falando do Gilberto. Eu estaria presente aí hoje, mas como vocês podem ver, eu estou muito gripada. Então, para a segurança de todos, não é melhor que eu esteja aqui em casa. Mas quero agradecer por esse convite, porque Gilberto foi fundamental assim na minha vida artística. Nós tínhamos uma coisa que nos unia. Os dois foram formados, assim, a sua experiência profissional dentro da televisão. E ele sofria muito escrevendo as novelas, mas tinha ao mesmo tempo um cuidado, um interesse tão pessoal por cada personagem. Ele cuidava dessa estrutura que ia levar toda a novela com tanto zelo, com tantos detalhes, sempre tão próximo do resultado final assim que a gente via.
ele não era um autor que só fazia o texto e pensava na trama, ele também falava do cabelo da atriz, da cor do esmalte que a atriz devia usar, o estilo de roupa, o estilo de casa que aquela personagem teria. Ele se envolvia tanto que ficava fácil de você ver aquela personagem se movimentando, né? E quando eu comecei minha carreira com Gilberto, a primeira dessas 7 novelas, que foi Dancing Days, eu tinha 14 anos, fiz 15 durante a novela, e foi assim um momento muito importante para mim, porque tem uma famosa história de um teste que eu fiz, o primeiro teste que eu fiz com o Daniel Filho, que eu fui rejeitada para o papel. Aquilo me trouxe, claro, muitas dificuldades, muito trauma a ser superado, mas quando eu fiz novamente um teste com o mesmo Daniel para essa novela do Gilberto, eu fui aceita e ele fez questão de me contar tudo que ele tinha observado do meu trabalho, coisas que eu mesma não sabia que tinha feito. Era tanta responsabilidade, tanta expectativa, que sinceramente eu não sabia que eu tinha feito tudo aquilo que ele tinha visto. E foi grande Fernanda Mestra, já disse tudo do Gilberto, toda essa parte que eu não tive oportunidade de conhecer, fiquei sabendo depois, com o tempo. E uma outra coisa que nos ligava, a admiração pelo escritor francês Honoré de Balzac. Ele dizia que o Balzac era uma grande referência para ele. E para mim também, sendo atriz, a riqueza com que o Balzac trazia seus personagens, acho que talvez Gilberto tenha se inspirado nisso, tenha se alimentado dessa qualidade. É uma grande perda para nós, mas está aí a sua obra, que poderá sempre ser relida, revista, revisitada, porque são temas da nossa sociedade, da nossa cultura, temas muito atuais ainda, né? Como a desigualdade social, o racismo, as dificuldades, o papel hipócrita que a sociedade nos impõe. Ele questionava tudo isso trazendo também uma experiência muito pessoal. Então, acho que toda essa mistura, né, fez esse grande leitor da nossa cultura e grande companheiro que amava trabalhar em equipe, ouvia muito os colaboradores, o diretor, os atores. Ele era muito aberto e, enfim, ele vai fazer falta. Obrigada, Glória. Ricardo Linhares, você foi um colaborador e coautor do Gilberto muito importante, principalmente nos últimos anos. Desde Celebridade, você participou de todas as novelas com ele e já tinha começado uns 2, 3 anos antes. Então, eu queria que você contasse para a gente como era esse dia a dia de trabalho, como é que você foi conhecendo o Gilberto, se relacionando com ele, depois virando um coautor junto com ele. Então, eu acho que a sua proximidade com o Gilberto
de dentro de casa, né? Informações de cocheira, como a gente diz, você deve ter um monte de coisa para nos contar. Então é com você, Ricardo. Obrigado, Bia. Primeiro, boa tarde a todos. Muito obrigado por estarem aqui. E é uma honra e um prazer estar aqui falando sobre o meu ídolo, o meu mentor, que foi o Gilberto. Nós começamos a trabalhar junto no final dos anos 80, na primeira parte da minissérie Anos Rebeldes, que Anos Rebeldes acabou sendo dividida em 2 ou 3... Foi feita em 3 etapas, vamos dizer assim. A primeira a gente começou, eu como colaborador dele, e nós tivemos que parar para fazer novela. Eu fiz Lua Cheia de Amor com a Ana Maria Moretson e a Maria Carmen Barbosa, com a supervisão do Gilberto, que era o autor original da adaptação de Dona Xepa, do Pedro Bloch. Foi aí, Bia, nesse trabalho de Lua Cheia de Amor, mais do que em Anos Rebeldes, que foi muito no comecinho, que eu aprendi com o Gilberto, que é a novela. O Gilberto era um professor, um mestre extraordinário e generoso, porque o Gilberto, se ele sentia que você gostava, queria aprender e estava aberto para aprender, ele ensinava tudo. Ele queria ter tempo de transmitir o que ele já tinha, a experiência que ele já tinha, não só a experiência profissional, como a experiência de vida. E o Gilberto, tudo no Gilberto tem o tempo próprio dele. O Gilberto precisa saber que você está afim, que você está interessado. Tem um autor de novela, que eu não vou citar quem é, mas que ainda estava em começo de carreira, que um dia pediu para o Gilberto: Gilberto, me ensina como é que é o seu método de divisão de equipe, de novela. Aí o Gilberto falou: tá ótimo, você vem aqui em casa, segunda-feira às 3 horas, e a gente conversa sobre isso. Aí o cara falou: tá ótimo, eu vou ir às 3, porque eu tenho que sair às 3h30, 15 para as 4, porque eu tenho dentista. Aí o Gilberto falou: não vem, porque assim eu não quero. O Gilberto queria ter a tarde inteira. Se a pessoa está interessada no que ele tem para ensinar, para falar, para trocar, o Gilberto estava aberto para todo mundo, mas vem aqui com o tempo marcado, não era com ele. Então tudo no Gilberto acontecia no tempo dele e do jeito que ele queria. E eu sempre, muito jovem ainda naquela época, eu bebia o que o Gilberto falava e houve desde o início essa simbiose, essa troca entre a gente. Eu respeitava absurdamente o Gilberto pelo talento dele, pela pessoa que o Gilberto é, e ele respeitava o meu ponto de vista. Então sempre houve uma troca muito grande, e essa troca foi a grande riqueza que fez com que a gente fizesse vários trabalhos juntos, parasse um pouco, depois voltasse a partir de Celebridade, e nós combinamos: nunca mais vamos fazer uma novela que não fosse dividida a 4 mãos. E para mim isso foi fundamental na minha carreira, porque eu aprendi com o Gilberto as bases do melodrama. Eu não gosto muito de dizer que um autor é o melhor, um autor é o maior, porque eu conheço tantos e trabalhei com tantos, e todos são ótimos e grandes em coisas que fazem. Mas o Gilberto, ele é o rei do melodrama, como a Glorinha falou de Balzac. O Gilberto é o Balzac brasileiro. Ele construiu um arco da sociedade. Ele nasceu no Andaraí e teve uma vida maravilhosa ao lado do Edgar. Conheceu o mundo que ele quis, a parte do mundo que ele quis. O Gilberto chegou em Veneza e falou assim, olhou para o mar e falou: daqui eu não passo. Então o mundo do Gilberto ia até Veneza. Ele falou: dali para o Oriente não quero ver, não. Então ele determinava também as coisas, os limites dele. O Gilberto não gostava de filme japonês. Uma vez, pensando em ideias para uma novela, que a gente via muito filme, trocava muito filme no início dos trabalhos, ele falou: não, filme japonês eu não assisto porque a língua me incomoda muito. Ele era muito auditivo, então o idioma japonês incomodava ele. O Gilberto, então, ele tinha as idiosincrasias dele, maravilhosas, com todo o direito e todo o respeito, e ele seguia por aí. Ele era totalmente fiel ao que ele acreditava, mas sempre querendo a troca. O Gilberto queria aprender. Ele estava sempre buscando alguém para ensinar e também queria absorver
coisas das gerações mais novas, de tudo que estava acontecendo no mundo. Ele não era fechado à novidade. Por isso que eu considero o Gilberto, como eu falei aqui, o Balzac brasileiro, porque ele tinha esta visão do arco da sociedade que poucas pessoas têm de uma maneira tão ampla, sendo que a base dele é a base melodramática, é a base do folhetim sem pudor. O Gilberto não tinha pudor. Ele era escancaradamente folhetinesco, uma coisa que vem de Balzac e das leituras dele, da cultura francesa dele. Se a gente teve Dias, Janete, Lauro César, Braulio, que são os responsáveis pela novela moderna, telenovela moderna brasileira, o Gilberto é o responsável pela novela contemporânea brasileira. Quem trouxe a contemporaneidade para dentro do universo temático das novelas foi o Gilberto, através da vida dele, através da experiência dele, das leituras dele e do que ele esperava do mundo. O Gilberto sempre foi progressista, sempre foi antirreacionário total, antirracista. O Gilberto, muito além, muito à frente de várias questões estarem na pauta, na ordem do dia, o Gilberto já abordava essas questões nas novelas. Então, ele foi um introdutor da vida contemporânea na telenovela brasileira. Obrigada, Ricardo. Maurício, o Maurício, que é crítico de TV do UOL e da Folha, ele herdou do Arthur Chechel, que nos deixou esse ano, em junho desse ano, ele herdou a incumbência de prosseguir no trabalho da biografia do Gilberto Braga. Então, Maurício, a primeira questão que eu vou levantar para você é saber como é que foi, porque é um privilégio isso, poder escrever a biografia, que eu tenho certeza que vai ter interesse de todo mundo, né? E como é que foi herdar esse trabalho e como é que você sente a responsabilidade, né, de estar com esse trabalho pela frente? Boa tarde a todos. Primeiro quero agradecer muito o convite para participar dessa mesa. Eu preferia muito mais estar ali assistindo, anotando, aproveitando o que vocês têm a dizer. Acho que eu tenho pouco a contar, mas eu fui brindado realmente, Bia, com o convite para continuar o trabalho do Arthur Chechel, que foi um jornalista que eu trabalhei junto, assim, no início da minha carreira, 1985, 86, que eu sempre admirei. Ele é 9 anos mais velho do que eu, que eu tinha um pouco de receio dele, porque o Chechel sempre foi um cara muito boa praça, mas também severo, sabe, muito rigoroso. Então, muitas vezes, eu tinha a expectativa de saber o que ele achou de coisas que eu fiz, sabe? Tinha uma relação desse tipo com ele. E a gente, ao longo dos anos, eu fui morar em São Paulo, final de 1986, e estou lá até hoje. Ele continua aqui no Rio, e nesse período a gente sempre trocou ideias sobre a cultura, sobre televisão. Nos últimos 10, 15 anos, sobretudo, a gente falava muito sobre televisão, um dava palpite sobre coisas do outro, dava ideias. Eu tinha realmente uma ligação bastante forte com ele, de admiração. Então, quando, um mês depois da morte dele, em meados de julho, um domingo, toca o telefone lá em casa e do outro lado fala assim: Maurício, aqui é o Gilberto Braga, estou te ligando, bem estilo do Gilberto, direto, né, franco, estou te ligando para convidar para escrever a minha biografia. Eu, oi? Num segundo eu cheguei a achar que fosse um trote, mas a voz do Gilberto é muito marcante, né? Muito notável. Eu falei, não, é o Gilberto Braga que está falando, ninguém fala assim, desse jeito, né? E eu falei, nossa, Gilberto, é claro, é uma honra enorme poder fazer esse trabalho. O Gilberto, então, me explicou que é um trabalho que tinha começado em segundo semestre de 2019, se eu não me engano. Chechel tinha entrevistado ele longamente,
acho que 11 ou 12 sessões longas de entrevistas e tinha entrevistado outras pessoas também para compor a biografia. Então, eu imediatamente respondi que eu aceitava, mas que eu gostaria de ver esse material primeiro. E ele falou para eu procurar o Paulo Severo, né, marido do Chechel, companheiro por mais de 20 anos, que eu conhecia também. Então, imediatamente... e aí, assim que eu desliguei, eu fui ligar para o Paulo e eu vi que eu não tinha o telefone do Paulo. Eu liguei para o telefone do Chechel. E o Paulo atendeu, falou, nossa, eu estava carregando o celular. Foi nesse momento. E aí a gente conversou e ele me disse, foi ele que me indicou para fazer que me indicou para o Gilberto. Gilberto, palavras do Paulo, eu falei, palavras do Paulo para o Gilberto. Gilberto, é o Maurício que tem que fazer a biografia. Eu fiquei duplamente emocionado, assim, é um negócio realmente, foi muito tocante para mim, receber essa missão, sabe? E aí eu li o material que o Chechel tinha feito, claramente ali já existia um livro, né? O Chechel tinha, como eu disse, feito essas longas sessões com o Gilberto, tinha entrevistado 20 pessoas já, tinha muitas anotações, pesquisas, muitas pesquisas sobre o Gilberto, crítico de teatro, como lembrou a Fernanda. O Chechel fez uma pesquisa incrível sobre esse início da carreira do Gilberto. Isso já adianto, um pequeno spoiler do livro, vai ser assim uma apresentação para quem não conhece do Gilberto, crítico de teatro, muito relevante, foi um crítico importante, como a Fernanda lembrou, e o Chechel já realmente coletou esse material e levantou muitos detalhes, né, sobre como ele atuou, a visão dele de teatro, é muito, muito interessante. E aí eu tive algumas poucas conversas com o Gilberto, também foi uma pena, né, nesse período, pós eu ter aceitado o convite para fazer a biografia, a gente conversou, teve uma longa reunião e depois algumas poucas conversas, eu estava aguardando, que eu acho que eu ia ter muitas coisas para perguntar para ele, infelizmente não foi possível, e então um pouco isso, assim, eu encaro esse livro agora, né, é um livro que já nasce carregado de muita emoção para mim, sabe? Primeiro por causa do Chechel, depois pelo Gilberto, que não preciso nem dizer, eu como crítico de televisão, o quanto eu admirava, o quanto eu respeitava, posso depois falar um pouquinho, mas acho que o Ricardo, a Glória, a Fernanda já falaram muito bem sobre a importância do Gilberto como autor de novelas. Então, a princípio é isso, assim, é uma biografia que eu acho que vai ajudar a entender o processo criativo do Gilberto, que eu acho que esse é um objetivo talvez principal, né, além de contar histórias da vida dele, né, enfim, da trajetória pessoal também, que tem muita história para contar. Eu encaro como uma oportunidade realmente de passar adiante o processo criativo do Gilberto. Acho isso essencial, até por tudo que o Ricardo já falou, né, sobre ele, para entender como ele escreveu, como ele de fato se tornou, não é a minha opinião, é a opinião do próprio Silvio já dada publicamente, do Lauro César Muniz já dada publicamente, o maior autor de novelas que esse país já teve. Então, entender como ele se tornou esse maior autor de novelas, né, do país, eu acho que é uma missão que eu tenho elementos, eu acho que o Chechel já reuniu elementos, eu pretendo acrescentar ainda alguns para expor isso claramente, né, no livro. É a minha intenção, eu espero conseguir, né, poder que esse livro possa ajudar a entender como o Gilberto se tornou e foi o Gilberto. Muito obrigada. Muito bem. Muito bem. Bom, agora aqui do meu lado esquerdo a gente tem o Silvio de Abreu, ator, diretor, foi supervisor, diretor de dramaturgia da Globo, grande autor e, mais que tudo isso, grande amigo do Gilberto. Então, esse privilégio. Então, Silvio, na qualidade de amigo do Gilberto, da troca que vocês tinham, que eu sei que você ajudou
no momento que ele precisava nas novelas. Ele te ajudou quando você precisou na Rainha da Sucata, ele te ajudou no Dono do Mundo, você ajudou ele em Babilônia, em Paraíso Tropical. Então, conta pra gente como vocês ficaram amigos, como era essa relação, como era ser amigo, esse privilégio de ser amigo do Gilberto, e como era essa troca profissional tão natural entre vocês dois. Bom, tudo sobre a importância do Gilberto. Tá funcionando, tá bom? Sobre a importância do Gilberto como dramaturgo, como autor de novela, todo mundo já falou, e realmente é extraordinário. Ele era, como o Chechel disse, na minha opinião, na opinião do Lauro César Muniz também, o melhor autor de novela que a gente já teve. Apesar dele escrever novela reclamando o tempo todo, ele gostava muito de fazer, mas ele sempre falava, nunca mais eu vou escrever novela na vida. E ele voltava a escrever e escrevia cada vez melhor. Porque ele tinha um mundo de fantasia muito grande, né? Que ele queria colocar no papel. Mas, independente dessa parte profissional dele, que era realmente admirável, o Gilberto era uma grande pessoa, era um grande homem, era um grande amigo. E ele era uma pessoa, como o Ricardo disse, era uma pessoa extremamente generosa. As pessoas têm uma ideia de que na TV Globo a gente vivia se batendo, um querendo matar o outro, porque a gente queria um passar na frente do outro, fazer mais sucesso que o outro, e não era bem assim. Às vezes aconteciam os entreverozinhos lá, mas de uma maneira geral, a gente era uma turma que trabalhava com sempre vontade de fazer o melhor e de que a minha novela acabando, a outra que viesse, mantivesse o mesmo sucesso, o mesmo horário, ou se a minha foi mal, que a outra recuperasse o horário. Enfim, a meu conhecimento com o Gilberto, a primeira vez que eu o vi, eu vim de São Paulo para cá numa dessas reuniões que aquelas revistas de televisão faziam. Eu fazia, na época, uma novela na TV Tupi, chamada Éramos Seis, e ele fazia, já era o grande autor de Escrava Isaura, e estava já tinha acabado Dona Xepa, que também era um grande sucesso, e estava preparando a sua primeira novela por hora das 8 na época, que seria Dancing Days. Ele nos recebeu super bem, assim veio o autor, nós viemos de São Paulo, tinha outros autores aqui do Rio, de outras emissoras. Naquela época, em São Paulo, tinha a televisão de São Paulo ainda produzia bastante coisa, então vieram autores de lá e ele recebeu a todos nós de braços abertos, assim como se ele fosse o embaixador carioca, né? Nós chegamos lá no hotel, ele estava na frente, falou com todo mundo, foi super simpático, eu me dei muito bem com ele ali, mas não passou daquilo ali. Ele nos convidou para a gente se reencontrar, mas não deu certo. Bom, eu fui reencontrá-lo 2 anos depois, 2 ou 3 anos depois, quando eu já tinha feito uma novela na Globo, já tinha ido mal, já saí, fui trabalhar em outro lugar, voltei para a Globo, e naquele exato dia que a gente se encontrou, aqui melhorou? Ah. Naquele dia que a gente se encontrou, ele fazia a novela Brilhante e eu fazia a novela Jogo da Vida. Brilhante não era o sucesso que ele esperava, e Jogo da Vida era uma novela que fazia muito sucesso. A minha sensação, quando encontrei com ele, bom, eu sou aquele que está começando, ele já é o Gilberto Braga, que ganhou todos os prêmios por ter feito Dancing Days. Então vai ser uma esnobação aqui, né? Ele vai querer, né, dizer que ele é melhor que eu. Exatamente ao contrário. Eu encontrei com ele na antessala do Boni e ele me diz assim, puxa, eu estou vendo sua novela é tão boa, tão divertida, eu queria estar fazendo essa, porque essa que eu estou fazendo as pessoas não estão gostando, e eu não sei aonde é que eu estou errando. E nós ficamos amigos dali para frente, porque ele foi de uma sinceridade tão grande, de um acolhimento tão grande para uma pessoa que estava começando, né? E daí para frente a gente passou a ter uma amizade assim muito próxima, né? Todas as sinopses que ele escrevia ele me mandava para ler, eu palpitava. Quando eu escrevia a minha sinopse, eu mandava para ele, ele palpitava. A gente sempre se entendeu super bem, porque tínhamos o gosto muito parecido com relação a cinema, literatura, tudo isso, mas ele sempre queria ajudar muito. E teve um momento na minha vida muito difícil,
eu estava escrevendo minha primeira novela das 8, que era que era Rainha da Sucata, e foi uma novela que deu muito problema para mim, porque eu estava vindo eu era autor de novela das 7, que eu fazia muita comédia, e eu, quando fui fazer a novela das 9, das 8, eu ainda não estava muito azeitado no melodrama, e ele me ajudou profundamente quando chegou num ponto da novela, onde eu estava com um problema particular, o meu irmão estava morrendo, e eu tinha que continuar escrevendo, porque note-se que naquela época a gente escrevia sozinho, então era produzir 40 páginas, 30, 40 páginas sozinho todo dia, e quando você não está com a cabeça boa, a coisa não funciona. E ele me ajudou, ele escreveu 9 capítulos da novela para eu poder me acertar e continuar na narrativa da história. Mais que isso, ele me ensinou a dividir a novela em comédia para um lado, drama para o outro, para um não incomodar o outro, e você poder desenvolver os dois estilos dentro da mesma narrativa. O que fez com que com isso eu criasse o meu próprio estilo de novela dentro da novela das 9. E todas as vezes que ele tinha algum problema com novela, e novela a gente tem sempre problema. Vocês imaginarem o que é escrever 180 capítulos durante meses e meses e meses a fio, onde acontece de tudo, brigas, desentendimentos dentro do estúdio, doenças, e problemas da empresa, problemas comerciais, problemas de merchandising, tudo isso o autor tem que saber solucionar, e ele sempre estava ali do meu lado para qualquer coisa que eu precisasse e vice-versa. Então a gente se dava muito bem. Ele tinha também como alicerce dele, que sempre lia as coisas que ele fazia e sempre opinava, e dava a ele muita força, o Edgar, o marido dele, uma pessoa muito equilibrada, que também entende muito de dramaturgia e que trabalhava, não trabalhavam juntos, mas ele opinava sempre e dava uma força muito grande para o Gilberto o tempo todo. O Gilberto era, sim, como eu já falei antes, um grande homem e um grande amigo, uma pessoa que faz uma falta imensa, porque toda vez eu fico com vontade de ligar para ele para perguntar o que ele achou desse filme, o que ele achou daquela série que estreou, ou alguma coisa do gênero. Acho que a televisão ficou muito mais pobre sem as novelas dele. Uma coisa, a gente quando fazia novela há 40 anos atrás, a gente não imaginava que as pessoas iriam rever novelas, né? A gente fazia e achava que passou naquele dia, se não assistiu, não assistiu e pronto. E hoje em dia existe uma revisão de todo o trabalho que a gente fez. E é muito bom a gente ver que o trabalho do Gilberto é extremamente contemporâneo, como disse o Ricardo. O trabalho dele está vivo. Qualquer novela que se vocês estiverem vendo agora Paraíso Tropical no canal Viva, vocês vão ver como é pertinente tudo o que ele diz. Como a novela foi feita há 15 anos, e ela é extremamente moderna. Como será se vocês forem ver Dancing Days, ou forem ver principalmente Vale Tudo? A novela está lá inteira, as ideias estão todas ali. Por isso é que, como a gente já falou, ele é mesmo o grande autor de novela brasileira. É uma pena imensa que a gente não possa mais contar com ele. Se bem que, graças aos tapes, as histórias continuam aí e continuam vivas. Bom, agora eu vou voltar para nossa querida Fernanda. Fernanda, se você tivesse que destacar uma novela ou uma atuação sua numa das novelas, ou um papel que você fez com o Gilberto, o que você destacaria, ou nele, no homem? Quer dizer, me destaca alguma coisa da dramaturgia dele que te chamava a atenção. Se ele fez para mim? Você ou a Chica Nilman. Chica Nilman. Chica Nilman. Tem uma coisa também no Gilberto, que ele não é demagogo.
todo o melodrama dele não é melado, não é conspurcado, sabe? Com gosma, com diz aí, graxa, entendeu? O Gilberto é sujeito, verbo e predicado. A influência francesa, assim, de raciocínio tão dada a essa vamos dizer, a essa cultura, né? Do cérebro para o coração, nunca é do coração para o cérebro, tá entendendo? É daqui para aqui. Então, a Chica Nilma é um monstro, mas é rica, é senhorial, embora se apaixone pelo motorista. E a novela teve que voltar do final, porque o público, sei lá, era o Cláudio Márcio, meu motorista, que eu tinha loucura, paixão por ele. E ele ia ter um outro final, com outra atriz, com outra mulher, com outra personagem. Mas não. Isso por quê? Porque essa peste, ela era crível, embora absurda, mas o ser humano é capaz daquilo. E, sei lá, pelo envolvimento com um ser socialmente abaixo dela, ela abre mão e vai embora. Talvez esperando um convívio sexual à altura da ambição dela na vida, que aquele marido trilionário, que era Mário Lago, não resolvia. Entendeu? Tem tudo isso subliminar, e que você tem que saber ler dentro da dramaturgia que ele oferece a você. Não é só assim, pá, 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 pá. Não. Gilberto tinha, desculpe, ele tem uma grande cultura, uma grande devoção a uma cultura raciocinada e não menos emotiva. Isso de vez em quando acontece com um criador. É aí que está a diferença dele. Não quer dizer que ele não lute pelo processo social, mas jamais deixa de lutar pelo processo existencial. Isso é do Gilberto. Eu também quero dizer, Glorinha, que a Bia me deu a palavra antes pela idade, porque, na verdade, você é a grande figura absoluta da TV brasileira. É assim, não responda. Não responda. Responde, Glória, responde. Essa mulher não existe, gente. Não, já está falado. De Fernanda Montenegro. Não diga nada. Ó, vovó pede que você, ó, amada, tá? Obedeça. Obedeça. É a grande atriz Glória Pires com a Orconcourt Fernanda Montenegro. A mestra. Glorinha, a mestra. A vida inteira te chamei de Glorinha. Não é Glória Mas eu vou Pires, só dar uma partezinha. Eu devo te chamar Glória Pires. Mas, Fernanda, você falou da Chica Nilman, que era essa mulher da novela Brilhante, e é uma coisa interessante para a gente pensar. Uma novela de 1981, a Chica Nilman tinha um filho homossexual, que era o ator... O Denis Carvalho. E foi difícil naquela época para o público aceitar aquele homem casado que era gay e que a mãe queria forçar ele a permanecer com aparência hétero. Aquilo não colou naquela época, não foi bem recebido. Então, o que o Gilberto fez? Ele desviou a atenção para o romance da Chica com o motorista. E aí foi um sucesso, as pessoas ficaram impactadas do mesmo jeito, mas de uma maneira que consideraram aceitável. Então é interessante que pela história das novelas e pela história da dificuldade, às vezes, do público aceitar
alguma passagem, a gente vai vendo também a evolução da nossa sociedade, né, Fernanda? Mas ele não recuou. Ele não recuou porque a novela acaba... A mãe, porque ele ia para as saunas, e eu perguntava, isso é bem de Gilberto, meu filho, você foi à sauna? Mas a sauna e o calor. Assim, mãe, eu fui à sauna. Pronto. Ela dizia assim, de noite, né, Fernanda? Fernanda, e a de sauna noite, de noite. De madrugada, você foi à sauna de madrugada, porque ela, na cabeça dela não pode nem pensar em homossexualidade, tá entendendo? Bom, corre a novela, com toda essa temática sendo proposta nessa época, assim, em cima, era muito mais ligado ao processo social, mas não ao processo existencial. Então, o Denis, no final da novela, vai embora com o seu amor e fala para a mãe. E a mãe aceita. Então, é a primeira vez numa novela em que o conceito homossexual é dito, é falado e é mostrado. O casal vai para uma lua de mel, tomando um avião e indo para algum lugar no mundo para viver a sua vida de opção e de exigência existencial. Entendeu? Isso é Gilberto, gente. Então, tem sempre nele uma humanização, embora vindo limpa da gosma melodramática, que sempre acham que o melodrama é gosmento. Não é. Não é. A literatura do século XIX, ela é melodramática, entendeu? Fala-se de Balzac. Balzac é, mais uma vez eu vou dizer, sujeito, verbo e predicado. Não toma, não mela, não toma partido entre as frases, não busca lá um sinônimo, um substantivo, um verbo. Não, ele está tomando... Não é um partido emocional, é um partido racional da trama humana, entendeu? Isso Gilberto tem. Porque a novela dele vai permanecer, está gravada. A hora que puser no ar, o Vale Tudo, é uma novela de hoje. De hoje. Enfim, a gente fala dele, emociona. Emociona. Porque não é que não haja excelentes novelistas, maravilhosos novelistas. Não é isso. É que, não sei, ele tinha um comportamento de iniciador. Ele era ele é um homem ele foi um autor que abriu caminhos, tá entendendo? Abriu caminhos. Ainda teve um problema depois com o beijo lá entre mim e Natália, entendeu? Hoje não haveria esse problema, porque ele abriu naquele tempo, custou uma audiência absoluta da novela, como nessa novela também. Tem um fato importante: todos os negros foram titulares de suas vidas, jamais a serviço de botar prato na mesa e tirar prato da mesa. Todos. A Camila fazia a absoluta protagonista. Eu era uma extraordinária advogada, mas não a minha subalterna, a minha agente comum era uma atriz maravilhosa negra. Não tinha nenhum subalterno a serviço do branco na novela. Aí paga-se o preço, né, do primeiro
contato dessa temática, como foi anos atrás da homossexualidade, agora foi do racismo. Tanto que o cenário era um cenário extraordinário, porque eram ricas, tínhamos um quarto assim deslumbrante mas não entramos mais no quarto, eu e Natália, a Natália e eu não entramos mais no banheiro, nós ficamos com a sala de jantar, o escritório e a sala de estar. Não, e o mundo de um cenário deslumbrante, interno, do que seria a intimidade daquelas duas mulheres juntas há 40 para 50 anos, nunca mais entramos lá, nem eu, nem Natália. Tudo era na sala de jantar, no escritório e numa sala de estar. Tudo bem. Então, passava mal, ficava no sofá, entendeu? Porque aquela cama sumiu, a grande cama. Né? Eu cheguei a fazer uma cena com Natália andando, eu acho, e eu sentada na beira da cama. Isso logo no início. Nunca mais. Mas eu tenho certeza que hoje, se eu e Natália nos beijássemos até com mais volúpia, não ia acontecer nada. Porque Gilberto tinha aberto o caminho para uma aceitação do ser humano na sua necessidade, pujança de vida. É isso. Fiz um discurso. Muito certo. Muito verdade, como sempre. Obrigada. Tô sem. Oi. Ainda falando dessa novela Babilônia, que você acha que um dos problemas eram as questões de racismo e também a sua relação com a Natália Tinga, você eram casadas. Uma vez eu li o Silvio dizendo que ele, quando lançou um casal gay, lançou com atores desconhecidos, porque incomoda mais quando são autores muito conhecidos. Espera aí, deixa eu contar essa história. A primeira vez que eu fiz um casal gay foi A Próxima Vítima. Então era um casal, 2 garotos, adolescentes, e eu não contei na novela, do começo da história, que eles eram gays. Eu contei que eles eram 2 amigos, bons filhos, bons alunos e tudo mais. E lá pelo capítulo 100 da novela, eu disse, esqueci de contar para vocês uma coisa, eles são gays. Como o povo já gostava deles, não houve nenhuma repercussão, aceitaram muito bem e a novela continuou e foi uma coisa uma história das mais bem aceitas dentro da novela Próxima Vítima. Na minha novela seguinte, que foi Torre de Babel, eu já fiz um casal gay de mulheres que já estavam juntas desde o primeiro capítulo. E houve uma rejeição não tanto da sociedade, mas da própria emissora, só com relação àquele casal. E todo mundo já sabe, teve uma explosão de shopping, estava planejada já essa explosão do shopping, nessa explosão iria morrer uma delas, e eu matei as duas justamente para preservar o relacionamento delas, não separá-las, já que elas eram um casal e se amavam. E o Gilberto me falava na época, sabe por que não deu certo? Porque você colocou 2 atrizes conhecidas. Se você tivesse colocado 2 atrizes que não eram conhecidas, não ia dar esse reboliço todo. Mas 10 anos ou 15 anos depois, ele faz o mesmo erro que eu fiz. Ele coloca as 2 atrizes muito conhecidas numa relação homossexual. Claro que ele estava forçando uma porta da mesma maneira que eu forcei 10 anos atrás, mas ainda a porta não estava na hora de abrir. Porque a gente acreditou, Silvio, na época, que isso a sociedade já estaria um passo adiante, mas não estava. Exatamente como eu achei. Pois é, né? Tanto que a gente pagou esse preço, sim. O jeito, Fernanda, foi tirar o quarto. Não foi do nada. Ó,
vamos tirar a intimidade, não tem jeito, virou amigas. O Denis era o que dava para fazer. Ou seja, a novela não é tudo que a gente não faz tudo o que a gente quer, a gente faz o que a gente pode. Aí, a partir disso, na própria novela, que o Marcelo Melo Júnior ia ter um caso com o Marcos Pasquim, e o Marcos Pasquim virou hétero da noite para o dia, quando a novela já estava estabelecida, o Cláudio Tovar o Cláudio Lins entrou na novela e o romance dele com o Marcelo Melo Júnior foi totalmente aceito, porque é o que o Silvio falou do Jefinho e do Sandro. Eles foram construindo aos poucos a relação. E na Natália e na Fernanda, a gente achou, com pureza d'alma, com inocência, que já estaria pronto para começar, que não faria sentido um casal há 50 anos juntos não darem um beijo. Aqui Há um detalhe. Nós estávamos ensaiando. Denis Carvalho, nosso diretor. Ensaiamos. Eu chego feliz da vida, porque saiu uma lei em que nós podíamos oficializar a nossa união num casamento civil. Eu sou a grande advogada que batalhou isso a vida inteira e conseguiu. Entro no quarto e digo para a personagem da Natália, minha querida, mais ou menos isso. Podemos nos unir oficialmente, podemos nos casar oficialmente, entendeu? Bom, aí era o seguinte, o que faremos? Abraça e não beija? Beija, não abraça? Ficou uma discussão ali. Então, eu acho que fui eu que sugeri, mas a gente tem que se beijar. Eu acho que fui eu que sugeri. O beijo estava no texto, entendeu? Fernanda. O beijo estava lá porque a gente queria que mas era o seguinte, a gente podia... Quando é que vai beijar, quando não vai beijar? Calma. A gente podia beijar na testa, no rosto, a mão, mas nos beijamos na boca. O que estava lá escrito era beijam-se. Muito bem. Como a gente... Que beijo é esse? Uma na testa da outra. Casadas há mais de 40 anos. A camona ali do lado. O quarto intimíssimo. Houve essa discussão, onde beijar, como beijar, só abraçar, termina num abraço. Aí veio a ideia, não, e não tem chupões, não tem nada de um erótico assim, deprimente, nada, é uma junção de duas pessoas que se amam na calma do amor de 50 anos. É um beijo de 50 anos, entendeu? De um casal. Porque isso também era lindo nessa novela. Um casal, ambas femininas, bem vestidas, lindinhas, arrumadas, sabe? Não foi buscar lá uma necessidade, que se houvesse a necessidade, se faria. Não, são duas mulheres que, se forem passear na calçada, como nós passeamos na calçada na novela, são duas amigas, entendeu? Então, ainda não era uma leitura física, entendeu? De macho e fêmea. Não era. Então, o nosso beijo foi um beijo de amor, na calma, na vivência de praticamente 50 anos, de um casamento. Isso foi um barulho, gente. E um beijo totalmente natural, sim. Tanto que estava previsto que pouco depois haveria o casamento das duas, a cerimônia de casamento. Houve, mas esperamos. Esperamos um pouquinho. Tem um detalhe. Houve um casamento e havia esse negócio. Vamos beijar? Não vamos? Porque cada vez que a gente se aproximava, eu e Natália, a gente ficava pensando, bom, a gente tem que ficar meio longe, a gente não pode se tocar muito, porque houve um surto. Então, nós nos casamos e não nos beijamos.
para não haver mais confusão, para não haver mais, entendeu? Agora, hoje, se há uma novela comigo e Natália, com 92 anos cada uma de nós, eu tenho certeza que a gente pode se beijar, que não vai acontecer nada. Todo mundo vai entender. Graças a Gilberto. O Braga é você, meu querido, porque o Gilberto também tinha isso maravilhoso. Ele não tinha pudor de ter seus colaboradores na mesma faixa. Gostava de seus colaboradores e jamais, eu, pelo menos, às vezes em que os vi juntos, jamais ele os tratava como um assessor. Tá. Glorinha, agora é a sua vez de dizer um papel marcante. Ela falou da Chica Nilman e você, qual foi o seu? Não posso não falar de Maria de Fátima, né? De Vale Tudo, porque foi essa qualidade que ele tinha, que a Fernanda falou aí da desculpa, ele não era maniqueísta, ele trazia os personagens com muita humanidade, com todos os lados, né, com tudo que um ser humano é capaz de ter dentro de si. Então, a Maria de Fátima era a moral, mas era completamente apaixonada e dependente do César, né? E por ele e com ele, ela tramou as piores situações, né? A primeira, que foi vender a casa da mãe e fugir para o Rio com todo o dinheiro, assim, sem se importar, né? Uma psicopata, sem se importar como a mãe ia viver. E durante a novela foram muitas situações, e muitas vezes também com humor, com irreverência. E acho que isso também fez com que é certo que o público adora as vilãs, mas acho que com relação a Maria de Fátima teve também essa admiração, porque ela tinha humor, ela tinha umas sacadas, a moral, é verdade, muitas vezes fazendo o oposto do que se esperaria de uma pessoa ética. Mas ela tem um momento de dor quando o pai morre. Ela quase morre por conta desse homem que ela depois vai descobrir que na verdade, era amante da Odete Reutemann. Então, dentro dessa alpinista social, a qualquer custo, ela tinha as suas âncoras, né, que faziam dela uma pessoa real. Isso, acho que para as novelas é imprescindível ter personagens assim, porque o público acaba se identificando em alguns aspectos. E Maria de Fátima teve isso, e em outro peso, a Marisa de Dancing Days, né? Ali ela tinha a construção de ser uma jovem revoltada, né? Assim, perdida, sem saber onde se situar, tem uma gravidez na adolescência, e aí, de novo, ele traz todos esses temas que ainda são atuais, quer dizer, a menina acaba sendo obrigada a assumir um casamento com
um namoro de adolescência, né? Uma coisa totalmente impossível de dar certo, né? Pela forma como foi assumida, né? Aí, de novo, então, o Gilberto trazendo toda esse questionamento, né, do que a sociedade impõe, de que forma, como é possível que as pessoas consigam ainda se viverem dentro de uma gaiola, né, se obrigando a coisas impossíveis. Então, assim, poderia falar aqui também de uma personagem muito importante, uma novela chamada Corpo a Corpo, que também foi muito falada, que trazia Zezé Mota no papel de uma jovem que era excelente profissional, bem colocada, que se apaixona por um rapaz, um Mauricinho, né? Um rapaz rico, branco, que perdido na vida, não sabia o que queria da vida. E aí, falando do racismo, né? Também foi uma novela super que questionou muito, né? Eu acho que talvez em Vale Tudo ele tenha, acho que foi um grande momento do Gilberto, porque acho que ele conseguiu equilibrar a crítica social, as pulsões humanas das personagens e a crítica e o humor. E acho que isso abriu muito o espaço para tratar desses temas todos que ele trouxe em Dança Indês. Obrigada, Glória. Bom, agora que eu entendi que aqueles números ali é porque eu tenho 6 minutos. Então, eu estou vendo aquilo ali, eu achei que era um counter deles. Não, é para mim, foi avisada. Então, 6 minutos, eu vou dar 2 para cada um de vocês falarem as considerações finais, talvez se quiserem trazer algum aspecto que a gente não falou do Gilberto, ou alguma novela, algum personagem, ou alguma coisa do Gilberto e para o Gilberto. Por favor, começa, Ricardinho. Bom, conta os 2 minutos que eu não vou saber falar. Já estou gastando. O Gilberto, continuando o que a Fernanda e a Glória estavam falando, o Gilberto tinha uma preocupação enorme com a base do personagem, com a motivação do personagem. A gente conversava muito sobre isso e isso eu aprendi com ele, porque o Gilberto, como a Fernanda falou, o Gilberto era emocional, mas também extremamente técnico. E então, por que o personagem faz isso? O que leva ele a ter esse tipo de ação? Então, de comportamento. Então, muitas vezes a gente fazia uma reunião inteira para descobrir uma motivação do personagem para ter aquela determinada ação ou aquele determinado comportamento. Isso não era, embora o Gilberto fosse muito intuitivo, isso também é técnica. Ele se debruçava, estudava, aplicava e procurava a origem daquele sentimento dentro do personagem. Por isso que os personagens eram ricos e multifacetados, porque era uma preocupação dele que o resultado final da televisão, que ia ao ar, não era do nada, era um resultado fruto de muito estudo, de horas de suor e de muita cultura e de muita experiência de vida, de experiência profissional e de observação. No final de cada novela, o Gilberto gostava, algum tempo depois, de fazer o que ele chamava de autópsia da novela. Então, o Gilberto, a gente pegava o que deu errado na novela, o que deu certo na novela, tudo anotado, tudo listado. O Gilberto era essa pessoa que gostava das listas. A Rosa Maria e o Edgar sabem disso. Ele tinha lista de viagem, tinha a lista das roupas que ele ia levar para Londres, tinha a lista das roupas da primavera, e ele gostava de listar.
o que deu certo, o que deu errado, o que motivou um personagem, o que não motivou outro. O Gilberto era aplicado no bom sentido. Hoje em dia é uma palavra até que caiu em desuso. Mas o Gilberto estudava, ele se preparava para o que ele estava fazendo. Então, muitas vezes lapidava, muitas vezes peneirava, muitas vezes demorava, porque ele precisava ter o insight dentro dele de que aquilo ali era real, de que aquilo tinha uma base dentro da dramaturgia e que aquilo ali tinha credibilidade. É uma palavra muito importante para o Gilberto. Mas nada disso aconteceu do nada ou caiu do céu. Tudo foi fruto de muito esforço, de muita leitura, de muito trabalho, de muitas e muitas horas e madrugadas de dedicação. O Gilberto era um profissional completo e que ele se dedicava com crença, acreditando no que ele estava fazendo, embora reclamando, como todos nós, de escrever muitas e muitas páginas, mas isso é uma coisa que eu acho importante falar, porque as pessoas hoje em dia não dão valor ao estudo, não dão valor a ver filmes, ler livros, os clássicos do século XIX, enfim, as pessoas não entendem que é preciso ter uma base também de cultura, uma base de vida, mas de se debruçar para ver o porquê, da onde vem isso, para onde vai, o que alguém já fez antes, o que a gente pode pegar deste filme, dessa história, o que pode absorver disso. O Gilberto se dedicava a esse estudo, e isso faz um dos maiores motivos da grandiosidade dele como escritor. Obrigada, Ricardo. Maurício, você está com menos tempo agora. Vou falar brevemente, eu queria fazer duas observações sobre o que foi falado aqui. A primeira, em relação à magnífica fala da Fernanda sobre a Chica Nilma e sobre a personagem dela em Babilônia. Queria lembrar que Brilhante é de 1981. Então, é um período que o país vivia sob uma ditadura militar, e o Gilberto enfrentou a censura. Então, realmente, o personagem do Denis Carvalho era limitado e cortado pela censura, né? Foi uma imposição, quer dizer, as dificuldades, a impossibilidade dele expressar totalmente para a mãe e a mãe poder responder, reagir à questão da sexualidade dele, foi uma limitação imposta pela censura. Ele relata isso várias vezes. Eu só não sou tão otimista quanto a Fernanda em relação aos anos de hoje. Eu acho que a reação ao beijo da Fernanda e da Natália em Babilônia, em 2013, mostra que, talvez involuntariamente, o Gilberto antecipou o clima de intolerância que a gente que estava começando a ocorrer e que recrudesceu desde então. Eu acho que esse beijo continuaria gerando péssimas reações nos dias de hoje, né? Eu acho que, de alguma maneira, aquilo ali foi de fato, uma antecipação, talvez involuntária dele, desse sentimento. E aí, a segunda coisa que eu queria falar, que é um comentário sobre o que a Glória disse a respeito de Vale Tudo. Eu acho que a ambição de todo autor de novela de alguma forma, escrever algo em sintonia com o seu tempo. Nem sempre se consegue. Vale Tudo é talvez um dos maiores exemplos de uma novela que falou ao seu tempo. Isso facilita demais, ela explica demais a empatia que ela gerou à novela, seja todos os seus aspectos. Ela estava falando de um tempo que as pessoas estavam vivendo, né? Isso não é um exercício, não é por acaso, ainda que seja buscado por todo mundo. Eu acho que o Gilberto é um dos autores que conseguiu isso com maior frequência no seu trabalho, né? Se olhar o histórico de novelas do Gilberto, é muito grande a frequência em que ocorre esse encontro mágico entre o texto e o que a sociedade está vivendo, está respirando. Por isso eu acho até que esse caso de Babilônia, de alguma forma, mesmo que não tenha sido voluntário da parte dele, olha, vou mostrar
que está ocorrendo, isso aqui vai provocar uma resistência, mesmo que isso não tenha sido pensado, acabou expondo também. A novela falou do seu tempo com a reação negativa que ela provocou. Quando você fala, a novela deu errado por causa disso. Se for, eu não acho que seja por causa disso só, mas isso no fundo, é uma qualidade da novela, porque é uma qualidade de quem escreveu, de quem quis mostrar essa cena na novela, porque ela realmente se tornou um exemplo do que a gente viria a viver ainda pior depois dela. Obrigada, Maurício. Acabou. Não, agora você, Silvio, você tem todo o direito eu acho que a gente de falou... roubar 2 minutos da Bienal para você. Eu acho que tá a gente o presidente da Bienal vai largar, vai deixar. Eu acho que a gente falou muito dele, muito justo, tudo que foi dito, mas a gente não falou uma coisa que eu acho que era uma característica grande, tanto da personalidade quanto da obra do Gilberto, que era o humor. O Gilberto não era uma pessoa sisuda. Embora ele falasse de temas sérios, ele sempre falava com um grande humor. E você, quem teve o privilégio de conviver com ele, deu muita risada na vida, porque ele era extremamente irônico, observador, com uma perspicácia para entender o ser humano única dele. Então, isso eu acho que é isso também que o levava a ser um autor diferenciado dos autores que faziam a novela mais dramática, a novela mais pesada, porque a dele, sempre, a parte humana ficava em primeiro lugar. E como disse a Fernanda, com toda razão, ele era eu acho que ele era um equilíbrio perfeito de razão e emoção. Ele sabia o que ele queria dizer e sabia que emoção exata ele ia colocar ali nas páginas da novela, para que o ator e o diretor entendessem exatamente o que ele queria. É isso. Gente, a conclusão é que Gilberto Braga está entre nós, sempre vivo. Obrigada a todos por terem vindo, aos nossos convidados maravilhosos que abrilhantaram essa mesa.